missões que são realizadas em 43 nações, com mais de 1.000 famílias de missionários. 37º Congresso Internacional de Missões dos Gideões. Você é nosso convidado especial para o 37º Congresso Internacional de Missões dos Gideões, durante os dias 27 de abril a 6 de maio. O maior encontro missionário da América Latina. Mais de 100.000 pessoas vêm a este lugar para prestigiar a grande obra social e missionária que os Gideões vêm fazendo ao longo de mais de 35 anos. Vem pra cá, você. Vem aí, mais um campeão de audiência. Identificação. Você sintoniza ZYE 890, ondas curtas, 31 metros, 9.665 kHz. E ondas curtas, 49 metros, na frequência de 5.940. Sistema Gideões de comunicação. Rádio Voz Missionária. A Rádio Missionária do Brasil. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Que tem que estudar. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. Jesus disse-lhe: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante a sua face. E indo eles, entrando numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como que ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, quer que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Evangelho de Lucas, capítulo 9, do verso 49 ao verso 56. Com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem e que nos assistem pelas redes sociais, de perto e de longe. Que Deus vos abençoe nessa manhã de domingo,
que estamos reunidos para mais uma escola bíblica dominical. Na técnica de som, sempre organizando, sempre pronto, sempre nos aguardando um cafezinho quente e um bolinho, presbítero irmão Claudino Silva. Que Deus abençoe, vai ter o seu galardão lá pronto. Junto conosco, evangelista irmão Eliel Uller. Paz do Senhor, irmão Eliel. Deus abençoe, querido. Paz do Senhor, presbítero Fabiano, presbítero Claudino Silva. E aí os dois aqui estão revezando agora. O Claudino traz o bolo e o Fabiano come. Isso. Um abraço a todos os irmãos, a paz do Senhor, a todos, né, que nesse momento ligaram o seu rádio ou estão pela internet nos acompanhando. Quem pode nos assistir é melhor conta com o visual, mas quem só ouve também é edificado pela palavra de Deus, porque nós estamos aqui falando da palavra, e isso é importante. Então é um prazer estar com todos os irmãos. Daqui a pouco mais, creio que o presbítero Ricardo vai estar aqui conosco, mas nesse momento aqui estamos, presbítero Fabiano, presbítero Claudino Silva, firme e forte na técnica e firme e forte na apresentação aqui, Fabiano. Que Fabiano, ele é o apresentador, a gente não fala que às vezes a nossa organização aqui da escola bíblica, mas o Fabiano é apresentador da escola dominical. Acho que é por isso que ele senta na ponta, né? Quem senta na ponta também paga a conta. Paga a conta, tem esse, é o dito, né? Então tá bom, Fabiano, vamos orar. Quem ora? Pode orar, fica à vontade. Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor concedeu para nós estarmos aqui. Obrigado por tudo. Te agradecemos pela vida que o Senhor nos deu nesse dia tão lindo, tão maravilhoso, e pela saúde que o Senhor concedeu a cada um de nós, para estarmos aqui mais um domingo, com uma lição maravilhosa. Obrigado pelos irmãos que aguardam do outro lado, pelos queridos irmãos que semanalmente acompanham esse programa conosco. Que o Senhor possa abençoar grandemente suas vidas, em todas as áreas, que essa escola seja mais um momento de muita edificação espiritual. Que todos sejamos tocados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Deus. Amém e amém. A nossa lição de número 6, o título principal, estamos falando do primeiro trimestre de 2019, Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Hoje a nossa lição de número 6, 10 de fevereiro do ano de 2019. E o nosso título de hoje diz assim: quem domina a sua mente? Quem domina a sua mente? Nosso textuário se encontra na carta a Filipenses, capítulo 2, e verso 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É a nossa verdade prática. Os substantivos mente, sentimento e entendimento pertencem à esfera do intelecto, que permite a pessoa aprender, desejar, pensar e agir. Moeliel, 2 vezes aqui sentimento. Eu fiz aqui do dicionário, já vou passar para o senhor. Sentimento é o ato ou efeito do sentido, aptidão para sentir, sensibilidade, compreensão, percepção, cada uma das formas de perceber sensações. Então, a primeira coisa que o pecado traz, do pecado que vem trazendo a lepra, é a perca da sensibilidade. É uma das consequências, e faz você não perceber o que está acontecendo à sua volta, a questão alheia ou o próximo. Por isso que bate muito entre amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós conseguimos perceber isso, ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo, e de paz, amor e justiça. O contexto do Filipenses 2 é um contexto que fala principalmente de humildade, e esvaziou-se, é a palavra kenosis no grego, esvaziou-se, tomou a forma de servo. Ele ficou menor do que os homens na aparência, né? Um Deus que se fez homem, se tornando inferior aos homens, porque ele assume a forma de servo, inferior no sentido de como as pessoas olhavam.
Então a palavra de sorte que haja em vós o mesmo sentimento de Filipenses 2,5 nos arremete ao contexto daquilo que é sentido e posto em prática, porque a humildade não é apenas o sentir, é o ser, é o fazer. É a mesma coisa o amor. Por que a gente não fala que o amor é um sentimento? Embora ele possa ser sentido, ele não é um sentimento no sentido de ser mero sentimento. Porque o amor, ele é uma prática. Ele não é um sentir apenas. Porque eu posso sentir algo e chamar isso de amor. Se eu não fizer nada, as pessoas vão dizer, e diz que ama ainda, né? Não é? Passou pelo mendigo com frio e disse que amava o mendigo, mas não deu comida e nem um cobertor. Então, o sentir, ele é o início de uma grande qualidade, seja ela humildade, seja amor e assim por diante. Então, o contexto ali, sentir ou sentimento de Cristo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, humilhou-se. Então esse sentimento é o sentimento que Paulo diz, de sorte que haja em vós. É eu assim, me esvaziar do meu ego, né? Isso é uma aplicação bem prática. Esvaziar do meu ego e sinceramente eu não enxergar ninguém em um nível inferior ao meu. Eu não olhar as pessoas como se elas fossem inferiores. Seja em qualquer ramo que for. Porque todas as pessoas têm a mesma capacidade. Alguns têm habilidades diferentes, mas a capacidade é igual. Como eu disse à pastora Cristiane ali do Mevan, que nós estávamos conversando com o pastor Rogério, eu falei para eles assim, ó. O negócio é que a gente... Vai que sumiu aqui a hora que eu queria falar dela. O que eu estava falando anteriormente? Sobre o esvaziar-se do ego, esvaziar-se. Isso, agora lembrei, obrigado. Que eu falei para ela que olhando para a igreja e para as pessoas, o meu sentimento não era de que havia alguém ali em um nível inferior. Porque o que a gente percebe, o que eu percebo, é que em nós há um conhecimento diferente. Isso. E não uma superioridade e uma inferioridade. Por exemplo, tem pessoas que sabem muito o tabernáculo, mas conhecem pouco o profeta Isaías. Vamos dizer então que ele é melhor do que quem conhece o profeta Isaías? Claro que não. Não é? Por exemplo, se um tem um conhecimento teológico e o outro conhecimento jurídico, não existe maior nem menor. O que existe é uma diferença de conhecimento. Então assim, vocês, mas o fulano ele é bom nisso, mas em outra coisa ele não é tão bom. Então, ou seja, a gente se completa e não se duela. Entendeu? Duelar é brigar. A gente não confronta, a gente não compete. Porque uma coisa vai complementar a outra. Um completa o outro. Porque uma casa dividida contra si mesma não prospera. Isso. Então, de sorte que haja em nós aqui, Eliel, Claudino, Fabiano, posteriormente Ricardo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quando a humildade permeia, eu não fico tentando passar por cima do Fabiano nem por cima de mim, nem por cima do Claudino, nem por cima de nós. Por quê? Porque a gente entendeu que cada um tem o seu nível de inteligência e o seu conhecimento e consegue passar. E isso, quando a gente descobre, a gente vive, isso é muito importante, irmãos. Porque a gente não sabe tudo. A gente depende do conhecimento do irmão ao lado. Claro. Levando em consideração, o irmão Eliel trabalha nos prédios altos em Balneário Camboriú. E ele tem a sua profissão, que é colocar pisos e azulejos. Sim. Ele pode chegar lá e dizer, tá, mas eu coloco o melhor piso e azulejo, mas tem um outro também que é o bom pedreiro, que ele faz a parte dele. Sim, e que se ele não fazer a parte dele bem feito e alinhado e com o esquadro certo, não vai ter como o irmão Eliel colocar de maneira correta. E todo mundo trabalhando no mesmo propósito, em construir aquela obra e fazer o melhor de cada um, no final sai uma obra bem construída. E se cada um puxar para si ou achar que um é melhor do que o outro, na realidade vai sair uma obra de forma errada, ou talvez nem saia, ou sair com problemas. Porque a salvação ela é pela graça, e o exercício de um ministério é pela misericórdia. Isso. Pode escrever isso aí, irmão, no Facebook. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta de Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao verso 9. Filipenses é a carta da alegria, a gente conhece.
Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ai, desculpa. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Irmão Eliel, verso 7, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Ultrapassa. Ele é o que conhece todas as coisas e sabe. Muitas vezes nós não sabemos porque certas coisas estão sobrevindo sobre a nossa vida. E muitas vezes nós reclamamos ou murmuramos ou falamos de coisas que nós não entendemos, né? A paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Temos que ter cuidado com a nossa forma de caminhar, para que não aconteça aquilo que aconteceu com o povo do deserto. Receber a promessa, viram, mas no caminhar do deserto, perder a esperança. É isso que a gente deve ter cuidado. É interessante. A paz que excede todo entendimento que guardará os vossos corações, a gente sabe muito bem o que é isso. Depois a gente vai definir melhor a questão do coração humano, né? E eu me lembro de era uma musiquinha meio chatinha, mas ela cai bem aqui, que ela falava de 2 times de futebol e falava de um transplante que foi feito de coração. E daí o camarada dizendo que como ele teve um problema no coração, ele fez um transplante e o coração novo que ele recebeu também torcia pro mesmo time, entendeu? Aí ficou... A musiquinha diz isso. Então, hoje existem transplantes de coração, então se nós pegarmos isso aí, né? A pessoa dizer, eu quero saber o seguinte, doutor, vamos colocar um coração novo no meu peito? Vamos, transplante? Sim. Quem era essa pessoa? Era crente? Porque se não for crente, como é que eu vou continuar crente se esse coração é do não crente? Quando na realidade o coração, ele é apenas um músculo que bombeia o sangue para o corpo. Então ele é parecido com o pulmão, com o rim, ele é praticamente feito do mesmo material. E ele não tem influência sobre o que nós pensamos. A Bíblia fala do coração porque na época se pensava dessa forma, como sendo o centro da vida, e figuradamente a Bíblia relata, amar a Deus de todo o teu coração, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, se vai crer, crê de todo o teu coração, porque o coração aqui é a representação do todo. Quando eu vou fazer alguma coisa que tudo em mim está pensando igual, e isso é coração, que é sentimento, nada a ver com o coração físico, nada a ver, apenas a palavra é igual. A nossa introdução, quem nasceu de novo é nova criatura. E assim a vida cristã é norteada pelo Espírito Santo. Isso significa que nós, como cristãos, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A presente lição é uma reflexão introspectiva sobre a nossa maneira de viver, as nossas atitudes, as nossas decisões e se realmente Jesus é o Senhor do nosso pensamento. Como é fácil, irmão Eliel, nós enxergarmos o próximo, nós vermos a outra pessoa, né? Como é fácil olhar para o irmão Claudino e julgar ele, né? Porque a gente olha sempre para frente. Os nossos olhos, eles projetam para frente, nunca para nós mesmos. Nós precisamos de um espelho para nós ver a nossa própria face, senão nós não conseguimos ver. E às vezes o defeito do outro que nós estamos enxergando é o espelho que está diante de nós mostrando o nosso próprio defeito. Mas em vez de nós percebermos em nós percebemos e condenamos no outro. É tão fácil a gente ver sujeira nas panelas dos outros e às vezes a nossa também está suja.
E é muito prático isso. A gente dá conselho, orientar e falar para as pessoas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E às vezes nós também estamos com alguma coisa relacionada a isso. Eu gostei do texto que o pastor Eliel Maciel leu lá na igreja, o Salmo 19, o último versículo, irmão Fabiano, que diz assim, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Sejam agradáveis as palavras e a meditação do meu coração. A expressão aqui, mais uma vez, meditação e coração. Porque aqui é mente, coração é mente. Nós vamos definir melhor isso no decorrer da lição. É só para a gente ter como introdução. Sobre a epístola aos Filipenses. Filipos era uma colônia romana e uma das principais cidades da Macedônia. Paulo esteve na cidade por ocasião da sua segunda viagem missionária e ali fundou a primeira igreja europeia. Isso aconteceu na casa de uma empresária chamada Lídia, vendedora de púrpura. O apóstolo deixou a cidade por causa das pressões locais, mas o relacionamento entre ele e os filipenses continuou. Cerca de 10 anos depois, Paulo escreveu de Roma a esses irmãos, por volta do ano 62 ou 63 depois de Cristo. A doutrina, o objetivo da carta não era solucionar problemas doutrinários, nem de relacionamento entre os filipenses, pois eles haviam amadurecido rapidamente. Um dos propósitos estava vinculado à amizade, o amor recíproco do apóstolo. Vimos isso em Filipenses, do capítulo 1, verso 7, verso 9, e o capítulo 4, verso 1. Os problemas referentes às heresias eram periféricos. O apóstolo trata desse assunto, mas como precaução. Paulo menciona os legalistas do capítulo 3, mas não era algo agudo na igreja, visto que em Filipos nem sequer havia sinagoga. Vimos isso em Atos 16 e 13. Isso mostra que a população judaica não era significativa na cidade. Note que seus habitantes consideravam-se romanos. Atos 16 e 21. Não havia nada de muito grave na igreja que o apóstolo precisasse corrigir. Uma coisa que é importante a gente entender aqui é sobre a cidade de Filipos. Filipos era uma cidade que ela tem esse nome em homenagem ao rei Filipe da Macedônia, que é pai do Alexandre o Grande. E ela é uma cidade livre pelo decreto do imperador, porque Roma era o império maioral que regia o planeta na época. O mundo civilizado era dominado por Roma. Então, quando havia o decreto do imperador para que uma cidade se tornasse livre, quem nascesse nessa cidade também era livre, ou seja, não era escravo e tinha cidadania romana. Então, tanto Tarso da Cilícia quanto Filipos eram cidades livres. Então, por isso que Paulo, que também se chama Saulo, ele era cidadão romano, porque ele nasceu em Tarso da Cilícia. E esta cidade era uma cidade livre. Então, quando a gente olha a Palestina na época, não havia naquela região, pelo menos nos relatos, uma cidade livre. Eles eram dominados pelos Herodes. Havia uma tetrarquia, o governo gerenciado por 4 reis, porque eram regiões da Palestina. Então ali todos que nascessem continuavam sendo escravos de Roma e pagavam os impostos a Roma e assim por diante. Então era possível alguém com dinheiro comprar a cidadania romana, e era possível que alguém nascesse em uma cidade livre e, consequentemente, mesmo sendo judeu, Saulo de Tarso, ele se torna um homem livre. Não é? Por quê? Porque ele nasceu em Tarso da Cilícia. Então, o cidadão romano ele tinha direito ao voto, já que havia um senado, e ele também tinha direitos a foro privilegiado, como a gente chama hoje. Né? E ele tinha uma obrigação, se ele fosse convocado, ele teria que funcionar como um soldado romano. Para o cidadão romano, essa era a obrigação. Então, foro privilegiado que favoreceu Paulo, porque quando era para ser julgado em Jerusalém, provavelmente seria morto, mas ele apelou para César. Quando ele apelou para César, ele está dizendo: eu tenho direito a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal dessa época, daí onde que ele foi transferido para Roma. Então, por isso que havia
essas expressões a respeito de Saulo e de Paulo, né? E outra, Paulo é também Saulo, não foi Deus que mudou o nome dele. Eles dizem que, irmão, Deus pegou o Saulo e transformou ele num Paulo. Na verdade, Deus não mudou o nome dele. Está em Atos 13:9. E Saulo, que também se chama Paulo. Ou seja, ele tinha dupla cidadania, e ele tinha o nome judaico e ele tinha o nome romano. Então a palavra Saulo é uma variação do hebraico Saul, que quer dizer pedido, e Paulo é uma palavra grega que significa pequeno. Então essa cidade de Filipos é uma cidade que ficava logo depois do Mar Egeu, na região da Macedônia, onde hoje é a Bulgária e a Grécia, né? Principalmente o nordeste da Grécia. Exatamente nessa cidade de Troade, que era o limite da Ásia, que logo depois vinha o mar, que Paulo teve aquela visão de um cidadão vestido com roupa macedônia que dizia: passa a Macedônia e ajude-nos, né? Que a gente ouvia muito pregar sobre isso a respeito de chamada missionária. E aí ele passa a Macedônia, ou seja, ele atravessa o Mar Egeu e chega do outro lado, na cidade de Filipos, logo no início já da região da Macedônia. E aí começa o evangelho na Europa. Foi ali que o evangelho entrou na Europa. Entrou na Europa e começou a ser disseminado. Foi a primeira região ali que começa o continente europeu. Como no primeiro século o evangelho se difundiu tão amplo, né? Como nós hoje, com tanta tecnologia, com tanta comunicação, muitas vezes nós não conseguimos entrar. E nesse tempo, a importância do Espírito Santo e a importância da entrega, e como o evangelho se difundiu por todo o mundo antigo, o mundo civilizado, antigo. Quem sabe algumas pessoas ficaram sem ser evangelizadas, evidentemente, mas assim, o alcance deles sem a comunicação que tem hoje, com a dificuldade de contar com embarcações a remo, a vela, assim por diante, tem que aplaudir de pé. Porque são sementes que eles plantaram, e se essas sementes fossem cultivadas de forma verdadeira, talvez todo mundo fosse evangelizado, e o mundo talvez seria diferente hoje, né? Não teria tantas problemáticas que nós vimos hoje. E faz a menção também a carta, o escrito de Atos, porque Atos é que conta toda a história da igreja. Por isso que quando a gente vê as cartas de Paulo, e o historiador fala, ele sempre vai levar em Atos. Lá em Atos está o registro. Lá em Atos está o registro. Relacionamento. Havia entre os filipenses alguns problemas que são próprios da natureza humana e comuns na igreja ainda hoje. Vimos isso em Filipenses 1:27, 2, do 3 ao 14. É possível que o pedido do apóstolo para ajudar as irmãs Évódia e Sintique indique algum problema de desentendimento entre elas. Filipenses 4:2. O apóstolo pede que haja unidade e harmonia entre os crentes, tendo por base a humildade e o exemplo de Cristo. O apelo paulino é para que haja entre os filipenses o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. E o paralelo, irmão Fabiano? Fazer o paralelo com Coríntios, olha... A igreja de Coríntios, né? Deus do céu. E a igreja de Coríntios tinha todos os dons, né? Tinha, mas aí Paulo começou elogiando para pegar no ar, né? Eu sempre disse, para jogar para cima, pegar no ar, né? E tinha todos os dons e tal, e foi falando, daqui a pouco entrou na questão de eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, que era uma divisão, era uma igreja dividida em 4 grupos, 4 panelinhas dentro da igreja. Tinha um enteado que tinha relações com a madrasta e continuava no púlpito, provavelmente. Aonde, Molhel? Na igreja de Corinto. Capítulo 6, tinham os irmãos que estavam, em vez de resolver as questões na igreja, estavam levando perante o governo de ímpios, né? Na época era vergonhoso para a igreja, né? E tinha o problema do casamento, tinha o problema das coisas sacrificadas aos ídolos, tinha falta de autoridade em relação aos crentes por causa do apostolado de Paulo, que para eles Paulo não era apóstolo porque ele não tinha caminhado com Jesus. O problema da relação à comunidade de Israel, que ele falou sobre isso, porque havia perseguição dos judaizantes, ele usa os textos do Antigo Testamento para exemplificar. Tinha o problema do capítulo 11 da Santa Ceia, né? Glutonaria e bebedeira na Santa Ceia, né? Tinha o problema dos dons espirituais, que as pessoas não entendiam, Paulo organizou. A falta de amor, o mau uso do dom de línguas, de profetizar. Todo mundo falava em mistério junto, ninguém entendia nada, e quando alguém profetizava, ninguém ouvia, porque estava todo mundo falando.
Veja só, essa é a igreja de Corinto. Agora a igreja de Filipos tinha 2 irmãs que não se davam, Evódia e Síntique. Só, irmão Liel. Devia ter mais uns probleminha de relacionamento, mas era pouquinha coisa. Era uma igreja que né? todo pastor queria ser pastor, a igreja de Filipos. Isso. E parece na história que Lucas teve o privilégio de pastorear essa igreja. Mas é interessante a gente analisar que nenhuma igreja está isenta de problemas. Se você está procurando uma igreja perfeita, ela não existe. E se você reunir sua família e dizer aqui vai ser a minha igreja e eu não vou mais congregar porque aqui sim Jesus está, você pode até dizer isso, Jesus está, mas que não vai ser perfeita, não vai mesmo na sua casa. Por quê? Porque você é imperfeito. Você é falho. Sua esposa é falha. Seus filhos vão te decepcionar e vão falhar também. Não, irmão Léo, não fala isso. Eles são perfeitos? Ah, os meus filhos, meu Deus. Ah, claro, seus filhos, mas eu digo, eles também são gente, também são humanos. Os seus filhos também vão brigar entre si, vão brigar no colégio. Se não brigar no colégio, vão tirar nota baixa. Se não tirar nota baixa, vão te responder de vez em quando. Mas eles também vão te amar. São imperfeitos. O problema é a gente querer que os filhos sejam iguaizinhos a nós. Quando nós tínhamos a idade deles, nós não éramos iguais àqueles que nós queremos que eles sejam hoje. Então tolere, seja mais tolerante com os outros e mais radical consigo mesmo. Porque às vezes alguém é radical com os outros e tolerante consigo. Ah, se é meu deleite, meu prazer e o pecado que eu gosto, tá liberado. Mas o pecado que você faz é diferente do meu, então você apanha. Mas não toca no meu pecado porque a minha ferida não pode ser tirada da casca. Então esse é um princípio que a gente não deve permanecer nele. O de princípio é radical consigo, no que se refere à palavra de Deus, e tolerante com os outros, porque a Bíblia diz que nós que somos fortes, está lá em Romanos 15, devemos suportar os fracos e não agradar a nós mesmos. Porque às vezes para te ofender vai me fazer bem, porque vai parecer que eu sou maduro espiritual e estou em um nível que pode ser que me favoreça te repreender. Mas a questão é, eu posso te suportar? Porque um dos versículos mais difíceis de pôr em prática é: suportai-vos uns aos outros em amor. Esse versículo é difícil de viver ele, porque tem gente chata em tudo quanto é lugar do planeta. E a Bíblia está dizendo, suportai-vos uns aos outros em amor. E tem uma outra palavra, perdoando-vos uns aos outros. Então perdoando-vos significa ir perdoando pelo caminho, mas não parando de caminhar junto. Perdoando-vos, a palavra perdoando-vos no grego é charizomai, que vem da palavra raiz que é graça, charis. Graça é charis e charizomai é perdoando-vos. Então no caminho a gente vai se perdoando e dando graça. Como Deus nos deu a graça de sermos aceitos, eu também tenho a graça de perdoar, porque a graça é um favor imerecido. Eu não preciso fazer você pagar para eu te perdoar. Não, mas ele vai ter que pagar. Agora ela me paga. Não, isso não é graça. Graça é você dar o perdão, mesmo que o outro esteja em débito. Eu estou me referindo aqui agora a respeito de ofensa, não de dinheiro. Aí você dá a graça, porque a pessoa recebe o perdão sem precisar pagar por aquilo. Isso. Porque senão a gente fica no olho por olho, dente por dente. Então isso é uma coisa interessante. Então havia problema na igreja de Filipos? Havia, mas era, como disse o presbítero Fabiano, era irrisório. Era coisa simples, assim, uma briguinha aqui, uma briguinha de lá e tal. Coisa que acontece em todo lugar. Isso. Já está conosco o presbítero irmão Ricardo Mendonça. Já veio quente ali do discipulado, Amém. Da aula. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos que estão lá do outro lado do rádio, que Deus possa nos ensinar nesta manhã, como já cheguei aqui, já cheguei aprendendo, né? Ouvindo o irmão Eliel falar, cumprimentar o irmão Eliel, o irmão Fabiano, o irmão Claudine, que Deus abençoe a todos nós e vamos seguir em frente. Amém? Amém. O ensino. Filipenses é uma epístola prática e os pensamentos teológicos aparecem casualmente, como no parágrafo teológico por excelência, no capítulo 2, do 5 ao 11, e no lar celestial prometido aos cristãos, no final do capítulo 3. O sentimento de gozo e regozijo dominava os crentes de Filipos. E este é um dos temas da carta, a alegria.
A igreja de Filipos é um exemplo a ser seguido por todos. Isso porque havia nela o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmão Ricardo, pode... A respeito do ensino, né? Nós estamos aqui batendo nessa tecla há muitos anos, e acredito que o irmão Liel até mais tempo do que eu, o irmão Fabiano também, a gente aprender e ter essa conscientização de que o sentimento que houve em Cristo Jesus também tem que estar em nós, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque quando a gente aprende, né, é algo maravilhoso. Mas quando a gente põe em prática aquilo que aprendemos, é muito mais maravilhoso ainda. E foi uma coisa que me chamou, eu não estou aqui nem retornando a pregar o que os irmãos já falaram, mas a verdade prática fala, né, que as coisas que permitem a pessoa aprender, desejar, pensar e agir, né? O que você está aprendendo? 4 perguntas eu tenho. O que você está aprendendo? O que você está desejando? Ou o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos desejando? O que nós estamos pensando e de que maneira estamos agindo? Não é mesmo? É isso, meus irmãos, que vai nortear a nossa vida. O que vai nortear a nossa vida é isso. E tem pessoas que acham que está norteando a vida, aprendendo sobre a sua empresa, como administrá-la, como ter lucros e não prejuízo, e pensa que isso é que preenche, e tem muitas pessoas procurando nisso aí preencher essa lacuna que está dentro do seu coração. Porque eu costumo dizer que tem um lugarzinho aqui nesse coração meu aqui, em nossos corações, que só pode ser ocupado por Jesus, os seus ensinamentos e aquilo que ele nos deixou, para que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, haja também em nós. É o que o tópico da lição está dizendo aqui sobre o ensino, não é mesmo? E aí sim teremos a alegria de Deus, o regozijo que dominava entre os crentes de Filipos, também vai dominar a nossa alma. E não tem como, né, irmão Eliel? Não tem como viver sem isso. Nós, os crentes, não tem como viver sem isso, irmãos. Por que tantos problemas? Tem um hino que fala aí que antigamente não existia culto de libertação, porque todo mundo era liberto. Na verdade, em certas partes, é verdade, né? Mas hoje a gente tem que fazer. E hoje os pastores estão suando, né? Quem soa é sino. Estão suando o colarinho da camisa, irmãos, para dar jeito na vida de muitos crentes. Por quê? Porque não tem esse empenho. Não era em ensinar, é em aprender aprender daqueles que Deus colocou no seu caminho, certo? Porque eu creio assim, Deus colocou o irmão Eliel no meu caminho. E eu tenho aprendido com ele. Eu aprendi com o pastor Eliel, aprendi com o pastor Silas, fui ensinado pelo pastor Cisino, fui ensinado por muitos homens que Deus teve o capricho e trabalhou para que estivesse nos ensinando, para que essa alegria, para que esse regozijo, para que esse modo de agir que agrade o Espírito Santo estivesse na nossa vida e nós tivéssemos alegria e o Evangelho estivesse fluindo plenamente na nossa vida. Amém? Amém. O nosso segundo tópico, sobre a mente no contexto bíblico. Há diversos termos nas línguas originais da Bíblia para a mente e seus derivados. Vamos estudar algumas delas aqui. Cada termo apresenta diferenças sutis, mais significativas. A mente como faculdade psicológica. O Novo Testamento grego emprega termos nous, que de amplo significado como mente, entendimento, intelecto, pensamento e sentido. Vimos isso em Romanos 11:34 e 1 Coríntios 2:16 e 2 Coríntios 11:3. Na presente lição, o sentido dessas palavras é de uma faculdade psicológica que envolve compreensão, raciocínio, pensamento e decisão. De maneira que eu, de mim mesmo, como a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado.
Romanos 7, 25. O apóstolo Paulo está se referindo ao eu regenerado em contraste com a carne, sem o controle do Espírito Santo. É com essa mente cristã que desejamos a lei de Deus, ou seja, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Quando eu li ali em Lucas, que fala sobre a passagem, quando Jesus firmou o pensamento para ir a Jerusalém, ali ele já estava no final da sua trajetória. Era pouco tempo para a crucificação. Os discípulos já estavam praticamente 3 anos com ele. E os que estavam mais de perto. Mas havia sempre uma diferença entre judeus e samaritanos. Aquilo estava impregnado dentro deles. E eles não percebiam aquilo. E com isso, a Bíblia fala que Jesus mandou mensageiros adiante e o aspecto deles era como quem ia a Jerusalém. Era aspecto de religioso. E quando os samaritanos viram aquilo, rejeitavam, porque havia uma rejeição entre eles por causa de disputas de tempo em tempo. E quando os discípulos viram aquilo, o que eles falaram? Senhor, quer que faça igual a Elias? Descemos fogo do céu e consumamos tudo? Como é difícil aquilo que muitas vezes é impregnado por tradição, ou é impregnado por memórias que foram implantadas dentro de nós, e isso, que foram colocadas, e nós não conseguimos perceber as nossas atitudes diante das situações. E a Bíblia diz que Jesus repreende e diz: vocês não sabem que espírito sois. Poxa, estavam 3 anos ouvindo o mestre e o ensinamento, e não tinham permitido a palavra do mestre, o sentimento que havia nele, penetrar dentro deles. Faltava ainda um selo, né? Isso, do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar que nós temos esse selo e que não devemos deixar sobrepujar as nossas tradições ou o nosso sentimento. E não ser escravo disso, como diz aqui, do homem carnal. Que aquilo volte novamente e que nós tenhamos essa atitude. Porque lá dentro há coisas guardadas ainda. Né? Porque a palavra significa água. Uma vez, conversando com um irmão sobre esse texto, que esvaziou-se a si mesmo, eu disse, e nós numa conversa, dizendo assim: mas como, irmão? Como é que eu vou ser... porque Deus se esvaziou e eu preciso me esvaziar. E ele disse: irmão Fabiano, nós não temos essa capacidade por nós mesmos. Jesus era puro, ele era o próprio Deus. Não teve a semente de Adão que trouxe já a contaminação no pecado. Nós é diferente. Nós é como um jarro com água suja dentro. Esse é o homem carnal. E com a mangueira, com água limpa, essa água começa a entrar dentro do jarro e jogar para fora essa água suja. Até de chegar de certo modo que essa água dentro do jarro, ela está completamente limpa, porque ela foi jogada para fora por essa água que entra. Então, conforme nós permitimos a palavra de Deus penetrar dentro de nós, vai haver uma mudança de mente, uma mudança de consciência, de desejo, de pensamento dentro de nós. E aquilo que nós pensávamos antigamente, hoje nós temos nojo disso. Eu tentei procurar aqui, mas não encontrei. Ezequiel disse: quando eu mostrar a vocês, vocês terão nojo de si mesmo, da forma como vocês pensam, da forma como agem. E aí, que outrora era legal estar numa roda de escarnecedores, agora a gente vê aquilo e a gente diz: isso é maléfico. Isso tem um repúdio disso. Quando a gente vê alguém debochar de outros, isso não é legal. Quando a gente está numa roda, antigamente era legal uma roda, estar num bar, sentado numa mesa, bêbado e muitas vezes chegando em casa e fazendo a sua arruaça. Agora você verdadeiramente cristão, você olha para aquilo e você tem o arrependimento, você não quer mais aquilo, você vê que aquilo é mal. E pergunta: onde é que eu estava com a cabeça? Isso, porque houve uma mudança de mente. Mas tem certas coisas que às vezes pela tradição, ou pelas memórias que foram implantadas dentro de nós, que nós não conseguimos. Por isso que ele diz assim, se não formos como uma criança, porque as crianças brigam e daqui a pouco aquilo esquece, passa e estão juntos de novo, né? Não tem, já quando a gente é adulto já é diferente, já muda isso, né? Irmão Eliel, algum comentário, irmão Ricardo? Muito bem. O nosso segundo tópico. Ezequiel 36 e 31. Então tá aqui, o irmão Claudino já trouxe aqui, E nesse tempo vos lembrarei dos vossos maus desígnios,
e das vossas práticas malignas, e tereis nojo do vosso ímpio comportamento, das vossas abominações e de todos os pecados que cometestes. Ezequiel 36 e 31. Né? Como é bom ter aí o irmão Claudino atento ali, já trouxe, já pesquisou e já trouxe. Amém, glória a Deus. Não é só o cafezinho que ele traz para nós, não. Tem. Aqui funciona a engrenagem bem certinha, como o irmão Ricardo sempre fala do relógio, né? A mente de forma de pensar. A mente parece também no Novo Testamento como uma maneira ou forma especial de pensar. A ideia nesse caso é a disposição de uma atitude, tanto no sentido negativo, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. Colossenses 2:18. Um positivo. Armai-vos também vós com este pensamento. 1 Pedro 4:1. Assim ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Significa pensar como ele. Irmão Leão? Essa é a definição de mente. A palavra mente, a gente escreve e pronuncia da mesma forma quando a gente falar de alguém que pratica mentira. Então eu poderia dizer que a mente também mente, porque os nossos pensamentos nos enganam. Desde um ditado antigo, plante um pensamento e colherás um ato. Plante um ato e colherás um hábito. Plante um hábito e você vai colher um destino. Mas tudo começa na sua mente. Então o primeiro tópico aqui, a mente é como uma faculdade psicológica, no sentido de, na minha mente, eu tenho desejo de fazer a vontade de Deus, mas na minha mente tem um desejo de não fazer. Aquilo que Paulo diz em Gálatas 5. A carne, ela se opõe ao espírito, e o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Então Paulo diz, eu, como servo de Deus, tenho desejo de obedecer a lei de Deus. Mas, como homem carnal, na minha mente, a minha mente me trai e o meu pensamento me engana. Então, assim, é pecado pensar coisa ruim, Manuel? Se não é voluntário, não é? É um sentimento, pensamento que passa involuntariamente, eu creio que não. Não é? Porque não é problema nenhum em uma ave pousar em nossa cabeça. Agora, é um problemão se ela fizer um ninho ali. Se eu alimentar esse pensamento, eu vou, com certeza, fazer com que esse pensamento vire um ato. Então, é importante a gente pensar nisso. Então, assim, ó, a expressão que Paulo usa, miserável homem que eu sou, com o complemento de quem me livrará do corpo dessa morte, está relacionada a uma punição da época, em que pegava-se o assassino e amarrava ele no corpo da pessoa que ele matou. Cabeça com cabeça, nariz com nariz, mão com mão, pé com pé, barriga com barriga, e amarrava o assassino que estava vivo no corpo da pessoa que ele matou. E ali há uma, na época não se sabia, mas hoje se sabe, que é uma bactéria que se alimenta de cadáveres chamada cadaverina. E essa bactéria, ela iria passar do corpo em putrefação ou em decomposição para o corpo vivo. E essa pessoa iria morrer algumas semanas depois. Uma morte terrível e lenta. Nessa expressão, Paulo diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando ele diz isso, me livrará do corpo dessa morte, ele está dizendo, tem um cadáver agarrado em mim, que quer que eu pratique uma coisa que eu não gosto mais, quer que mas eu não aquilo dentro e de eu não mim consigo me livrar. Degenere. É claro que isso não é uma desculpa para pecar, irmãos. Não é uma desculpa para pecar. É o pecado acidental. Hoje o pecado na vida do crente não é hábito. Ele é acidente de percurso. Porque nós não praticamos o pecado que tão de perto nos rodeia. Não é como se nós gostássemos dele. Porque o nosso paladar mudou. Aquilo que o presbítero Claudino trouxe aqui. O nosso paladar mudou. Né? Como eu vi o Alejandro Brulhon, eu gosto muito de ouvir as mensagens dele, é um pastor adventista. E uma das coisas que ele falou foi que a esposa dele se criou na selva e ele se criou numa outra região e a esposa dele é acostumada com fruta. E ele dizendo que no primeiro dia de casado, no café da manhã, ela quis impressionar ele e quando ele olhou na mesa, um mamão. E ele não gosta de mamão, não gostava de mamão, odiava mamão. E ela cortou o mamão no meio, deu um pedaço para ele, um pedaço para ela e disse, vamos tomar café. E aí ele
trancou a respiração, pegou a colher e mandou o mamão pra dentro. Tipo assim, eu odeio isso, mas a minha mulher tá tão feliz, ela quer me impressionar, e eu vou fazer esse esforço e vou comer esse mamão. E comeu o mamão. Chegou no dia seguinte, amanheceu, ele chegou até na cozinha, olhou, um mamão enorme em cima da mesa, de novo. Aí ele assim pra ela, você gosta de mamão, né? Ela assim, amo mamão. E aí ela cortou no meio um pedaço pra cada um, ele fez a mesma coisa, segurou a respiração, mandou o mamão pra dentro. E passaram-se os tempos e ele começou a gostar de mamão. Hoje ele não tem mais café da manhã sem mamão. Ele aprendeu a gostar. Obrigado a gostar, mas ele não sabe quando foi que ele começou a sentir o gosto do mamão. Começou a gostar do mamão. A mesma coisa que a gente começa a caminhar com Jesus. As coisas que ele gosta, nós não gostamos. Eu vou ler a Bíblia, eu babo na Bíblia e durmo. Mas com o tempo, pelo hábito, você vai aprender a gostar, porque agora você se casou. E agora você vai adquirindo o hábito da pessoa com quem você se casou. Por isso que a expressão diz que nós temos a mente de Cristo. O tópico que o Fabiano leu aqui, ó. Ter a mente de Cristo significa pensar como ele pensa. E para pensar como ele pensa, não tem outro meio melhor nesse mundo, irmão, a não ser a palavra de Deus em nós. Se estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, será feito. Amém. Algum comentário, irmão Ricardo? Não? Amém. Coração. O coração aparece em toda a Bíblia com... Espírito. O espírito. Eu pulei um. O substantivo grego pneuma, traduzido geralmente por espírito, é usado ainda de forma metafórica, como modo de ser, atitude e forma de pensar. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Gálatas 6:1. É uma atitude ou modo de ser que reflete a forma como uma pessoa encara ou pensa sobre um assunto. Essa expressão é usada em contraste entre o divino e o meramente humano. Marcos 2:8, Atos 17:16, Colossenses 2:5. Ricardo? Eu costumo dizer, né, que ser espiritual, acho que eu falei semana passada sobre isso, né? Ser espiritual não é só para uma metade da igreja ou só para os dirigentes, só para os pastores. Não, isso é uma coisa que nós temos que colocar em prática na nossa vida. Ser espiritual. Por quê? Eu acho interessante esse versículo que o irmão Fabiano acabou de ler. Se chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, algum homem, não é mesmo? Para encaminhar com espírito de mansidão. Não está falando aqui de uma pessoa que está escandalizando e continua na prática nesse escândalo. Não. Que está numa soberba terrível, está desobedecendo, né? E não quer nem saber. Não é isso. É aquele trato que a gente tem que ter com certas pessoas que vacilam, que tropeçam. E o que me chama a atenção é que fala também de uma atitude ou modo de ser que reflete a forma como uma pessoa encara ou pensa sobre o assunto. Não é mesmo? E irmão Fabiano, e esse texto que ele escolheu aqui, se você for lendo, o versículo 7, né? O versículo... Gálatas capítulo 6, ele citou o versículo primeiro. Mas o versículo 7 diz assim, ó, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Olhe bem, então quer dizer, a gente tem que aprender, né, aquilo que o Espírito nos ensina a respeito do bom trato, a respeito de compreender as pessoas, porque tem gente que já pega e já logo joga no inferno, né? E a Bíblia está ensinando nós aqui, primeiro, a ser espiritual. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com mansidão, não é mesmo? Por quê? Não adianta, meus irmãos, você vê uma pessoa caída num problema ou num deslize e querer
achar que é o tal, que não vai acontecer com você, né? E muito mais, assim, ó, pensar que o mundo dá muita volta. Por que está falando ali no versículo 7 que Deus não se deixa escarnecer? Porque a maneira que você tratar o seu irmão, olha, pode desagradar, pode ser que Deus não fique contente com isso, certo? E eu vou dar um testemunho aqui da minha pessoa no passado. Que uma pessoa, por ter feito uma coisa e eu desdenhei, tá? Eu tenho coragem de dizer isso. Eu desdenhei, eu tratei com indiferença, eu achei que aquilo era uma coisa, e eu, passado o tempo, cometi a mesmíssima coisa, no meu tempo de jovem, cometi a mesmíssima coisa, e na hora que aconteceu comigo, Deus me fez eu lembrar. Tá vendo aí? E lá aquele dia lá, que você não agiu correto, não teve misericórdia. Meus irmãos, quando aquele compositor, irmão Eliel, escreveu aquele hino assim, ó, não deixe um soldado ferido morrer. Meu Deus, que mensagem tremenda tem aquilo. Irmãos, quantos soldados feridos à tua volta, meu irmão. Quantas pessoas necessitando de uma palavra, de um abraço, certo? E eu já vi isso, eu já senti isso. De dar um abraço na pessoa. As palavras que eu usei foi, ó, tudo que Deus tem de promessa na sua vida espiritual e vida ministerial ainda está de pé. Olhe bem, você vê Jonas sendo chamado por Deus, irmão Eliel, para ir para Nínive. Ele começa o quê? Descer. Começa a sair da presença de Deus. Desce para Jope, desce pro porão, desce para Jope, desce pro navio, desce pro porão, desce pro mar e vai para a barriga do peixe e desce para as profundezas. Mas no versículo de número 6 do capítulo 2, ele diz assim, ó, eu desci. Jonas reconhece que desceu. Aí Deus manda ele, peixe vomitar ele lá. Vomita. E o que acontece no capítulo 3 e no versículo 1? Segunda vez Deus fala com Jonas. Vai à cidade de Nínive. Tá de pé ainda, rapaz. Teu ministério tá de pé, tua chamada tá de pé, tá tudo de pé. Vai fazer o que eu te mandei fazer. E ele foi. E Nínive não foi subvertida. Nínive não foi destruída. 120 mil pessoas se humilharam, aproximadamente 120 mil habitantes se humilharam na presença de Deus e foram salvos da ira de Deus. Então, meus irmãos, tome cuidado. Se Deus pensasse como muitas pessoas, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma sacolejada nesse Jonas aí, vou acabar com a vida dele. Não, Deus não fez isso. Deus não fez isso. Faltava uma palavra, faltava Deus trabalhar na vida dele para que ele fosse fazer o que Deus mandou. Então, e nós que somos espirituais temos esse dever. Temos esse dever, não é mesmo? Que Deus nos ajude e nos oriente. O coração. O coração aparece em toda a Bíblia como o centro da vida física, espiritual, mental, emotiva, volitiva. É a fonte de vários sentimentos e afeições, como a alegria e tristeza. Provérbios 25 e 20, Isaías 65 e 14. O coração é a sede do pensamento e da compreensão. Deuteronômio 29, 4. Seu uso metafórico aparece como a fonte causativa da vida psicológica de uma pessoa em seus vários aspectos, mas a ênfase especial nos pensamentos significa o homem interior. Mateus 22 e 37. 2 Coríntios 9 e 7. Esse sentido aparece também no Antigo Testamento. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Provérbios 4 e 23. Nós vimos aqui que não é o coração de carne. O irmão Eliel já falou no início da aula que o coração de carne é um órgão, é simplesmente um músculo. E pronto. Que faz parte da mecânica do nosso corpo e que faz ele funcionar. Aqui está falando do interior da nossa alma e é ela. E conforme a luz, porque a nossa visão, você pode ter uma visão perfeita, seus olhos tudo perfeito, mas se você estiver num lugar completamente sem luz, um breu, você não enxerga nada na frente.
Porque é a luz que penetra na sua retina e revela o objeto que está na sua frente. Processa na mente, porque na realidade é a mente que enxerga. Porque se processa na mente e ela revela o objeto que está na nossa frente. Então, quanto mais nós permitimos a luz do Evangelho entrar dentro de nós, é que vai mudar essa forma de pensamento, de como nós vemos o mundo. Nós podemos ver de uma forma ou de outra. E nós decidimos isso, conforme a gente permite a entrada da luz na nossa visão espiritual, na nossa alma. Então devemos ter cuidado com aquilo que nós olhamos, aquilo que nós vimos, e como é que nós estamos vendo, como é que nós estamos enxergando. Jesus às vezes tem essas perguntas: como tu vês? Como tu lês? Como entendes? Às vezes os fariseus vinham interpelar e ele dizia: como tu entendes? Como tu vês? Então muitas vezes achamos que estamos vendo de forma correta, mas não estamos vendo. É simplesmente uma ilusão que nós criamos em nossa mente. Irmão Ricardo, irmão Eliel. O Provérbios 15:13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então o coração é o homem interior. O coração que a Bíblia fala é a sede de nossos sentimentos, é o centro de nossas vontades. Alguns classificam esse coração como sendo a própria alma, que as faculdades da alma, elas são muito características desse coração que a Bíblia fala. Então, Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas para a vida. Então, nós entendemos assim que guardar o coração significa guardar os sentimentos, não sentir qualquer coisa. Isso. Porque às vezes um pecado, como por exemplo o adultério, começa com um sentimento. Sentiu alguma coisa, e esse sentimento ele passa a ser alimentado através da visão, através da audição, e depois através do tato, que é a aproximação, o contato, o aperto de mão, o abraço, e depois então o ato em si. Então por isso que a Bíblia diz: cada um é atraído quando engoldado pela sua própria concupiscência, é o próprio desejo. Mas o coração, nesse sentido figurado, ele é muito importante porque é nele que começa. Por que em Mateus 15, Jesus vai falar sobre o que contamina o homem? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Então o homem é contaminado de dentro para fora e não de fora para dentro. Não culpe o mundo se você está se contaminando. Você está se contaminando, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é porque eu moro em Balneário Camboriú que as mulheres usam biquíni pequeno na praia que eu vou deixar de ser crente. Deixa elas lá com o biquíni delas, elas se virem com Deus depois. O que eu tenho que entender é que no meu coração procede o adultério. E se eu quiser tornar o meu corpo um lugar de fabricação de pecados, ele vai ser. Porque eu tenho uma volição. O que é volição? Volição é a capacidade de fazer escolhas. Eu estou mal na fé porque a igreja está mal. Você está mal na fé por outra razão. Porque a igreja pode influenciar, mas a igreja não te obriga a deixar de ser espiritual. A sociedade que é ruim não te obriga a ser mal. A empresa que defrauda, que rouba, que extorque, ela não te obriga a extorquir. Você extorque porque você quer. Você é conivente se você quiser, de livre e espontânea vontade, porque não quer sofrer a renúncia, não quer sofrer a perda, não quer sofrer o isolamento. Por isso é conivente. Então não adianta culpar um ou outro, ou o pastor, ou o líder, ou o professor. Porque o meu professor de faculdade me ensinou umas teorias lá que eu duvidei de Deus e consequentemente eu pequei. A culpa não foi dele, foi a forma como você administrou isso na sua mente. Porque do coração procede. Quando Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E quando ele diz que comer com as mãos sujas ou sem lavar as mãos não contamina o homem, ele não está falando no sentido físico. Tem gente que acha que esse versículo aqui é físico. Olha só,
Por quê? São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Se você pegar esse versículo isolado, você dizer assim, Jesus deve estar de brincadeira. Que a gente sabe que comer sem lavar as mãos contamina. Mas Jesus não está falando nesse sentido. E outra coisa, ele não está falando para pessoas que tinham um microscópio na mão que sabiam o que era uma bactéria. Bactéria, vírus, tudo isso só aparece quando veio o microscópio. Até então ninguém sabia que isso existia. É verdade. E quando Jesus ele fala isso para aquela época, ele está falando para os fariseus que tinham uma tradição, que eles repetiram tanto aquela tradição de que não poderia comer sem lavar as mãos, que comer sem lavar as mãos era pecado e ia para o inferno. Era isso que diziam. Comer sem lavar as mãos, vai para o inferno. Aí Jesus vai dizer, o que manda para o inferno não é comer sem lavar as mãos. É ser adúltero, é ser mentiroso, é roubar, porque isso procede do coração. Aí é do homem interior, da sede das nossas emoções, a sede dos nossos sentimentos, de onde procede as nossas vontades, de onde nós somos enganados por nós mesmos, de onde vem de nossa mente, do nosso pensamento. É isso que Jesus está dizendo. O coração, Mateus 15, versículo 16, versículo 18. Essa definição prática. Nós somos uma fabriqueta de pecado que precisa ser dominada pelo Cristo ressurreto, que agora mora em mim, e não vivo mais eu, mas eu morri, e agora Cristo vive em mim. Então eu não consigo fazer a vontade da carne. Por quê? Porque a vontade é de quem me domina. Quem me domina é o Espírito. Se eu sou dominado pelo Espírito, eu faço a vontade do Espírito. Dominado pela carne, a vontade da carne. Então quem de nós aqui somos vencidos, do tal tornamos-nos servos. O nosso terceiro tópico, sobre a mente de Cristo. O sentimento que norteava a vida dos irmãos de Filipenses era de alegria e de comunhão. E é isso que deve prevalecer na vida cristã em todos os lugares, em todas as épocas. O sentimento de alegria, regozijai-vos, é uma saudação grega, mas aqui Paulo exorta os filipenses e todos os cristãos da igreja. O apóstolo acrescenta, sempre no Senhor. O Senhor Jesus é a fonte inesgotável de gozo e alegria, e isso dá à saudação um sentido completamente novo. Como resultado desse estado de graça está o bom relacionamento do cristão com as demais pessoas. O termo equidade é a tradução do adjetivo grego epiekes, compreensivo, bondoso e benigno. Almeida Revista Atualizada traduz por moderação. Essa deve ser a atitude de quem tem a mente de Cristo em relação às pessoas que nos rodeiam. É o que Deus espera de todos nós. A expressão perto estar o Senhor diz respeito à vinda de Jesus, que se aproxima. Apocalipse 1:3, 22 e 10. E nos inspira a essa moderação. Então devemos fazer por respeito ou por temor a algo que está por vir. A mudança da nossa mente, da nossa vida, porque agora nós somos cristãos e aguardamos a vinda do Senhor. E para que possamos subir e não sucumbir nessa vida, é agir como ele fala aqui, ter alegria nele para vencer as tribulações. Porque se nós somos firmados na rocha que é inabalável, nada que acontece ao nosso redor pode nos arrancar de cima dessa rocha. Devemos ter cuidado disso. Irmão Eliel? Eu vou ler aqui o tópico seguinte. A nossa gratidão a Deus, se o irmão Fabiano me permite. Os filipenses viviam num clima de perseguição religiosa. Paulo estava na prisão, era isso que eu queria definir, porque falar em regozijo dentro de uma cadeia, então, era isso que eu queria chegar. Paulo estava na prisão, mas nada disso era problema suficiente para roubar a alegria dos crentes. A alegria do Senhor é nossa força. Mesmo nas dificuldades, quem tem uma mente guiada de Cristo, ou por Cristo, não se desespera. Antes, suas petições são levadas à presença de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Então eu quero só resumir aqui, passar para o Ricardo, a questão do sentimento de alegria, regozijai-vos sempre no Senhor. Ele estava preso e dizia isso. E a respeito da nossa gratidão a Deus. Porque veja só, o texto de Filipenses, ele Paulo vai exaltar aquela igreja no capítulo 4 e versículo de número
15, e bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito de dar e receber, senão vós somente. Na época de maior necessidade de Paulo, estava preso em Roma, nem a região da Galácia, nem da Antioquia da Síria, nem a região de Corinto, nem de Éfeso. Quem foi que manteve Paulo financeiramente? A igreja de Filipos. Então, assim, ó, depois que Paulo ele agradece as doações, ele diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Ou então, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, assim, ó, quando a gente é abençoado financeiramente por alguém, a gente deve ministrar uma bênção para essa pessoa. Paulo tinha o prazer de ser o fundador dessa igreja. Isso. E ele foi abençoado através da semente que ele plantou. Ele plantou uma semente no evangelho e ele colheu uma semente material na hora que ele mais precisou. E quem mandou o donativo para ele foi Epafrodito. Isso. E Epafrodito ficou doente na viagem. Isso. E Paulo achou que ele ia morrer e entrou em desespero e foi orar a Deus e agradeceu a Deus por ele ter ficado vivo, porque ia sentir a culpa por ele ter morrido. Isso. Já que ele foi para Roma por causa de Paulo. E aí ele disse, olha, irmãos, vou mandar essa carta, a carta Filipenses, estou mandando pela mão de Epafrodito. Eu ouvi dizer que vocês estavam muito preocupados que ele estava doente, mas Deus teve compaixão dele e de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, e ele está melhor. Então eu vou mandar essa carta por ele. E ele mandou agradecer tudo que ele recebeu de ajuda. Vê que interessante que ele coloca, ele manda regozijai-vos, mas ele diz que não esteja tristeza sobre tristeza. Sim. Ele não estava alegre por estar preso ali dentro. Ele queria estar solto. Sim. Mas quando a tristeza vinha bater o seu pensamento, ele pensava em Cristo. Ele pensava no Senhor. Ele se animava com aquilo que Cristo tinha feito através dele e nele. E aquilo que ele era no Senhor e as promessas que ele tinha recebido de Deus. E isso o alegrava. Não deixava aquele momento abater ele. E é isso que devemos ter nos momentos difíceis da nossa vida. Nos lembrar. Eu me lembro que muitas vezes passei por situações difíceis a ponto de querer desistir de algumas coisas. E de pegar, porque eu tenho o costume de anotar as coisas, eu tenho um caderninho que eu sempre anoto. E de noite abri o caderno e comecei a ler, comecei a ver as coisas que foram acontecendo. E aquilo foi alegrando o meu coração. Então devemos ter sempre isso nos momentos difíceis. Nós se lembrar daquilo que Deus nos prometeu. E aquilo que está preparado para nós. Paulo tinha essa convicção. Ele diz, desde agora a coroa da justiça me está preparada. Mas não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. A todos aqueles que amarem, que buscarem, que perseverarem na sua vinda, está preparada a coroa. Ele tinha essa convicção. E nos momentos difíceis, ele se abraçava a isso. E isso lhe trazia alegria. Como Ricardo? O que me chama a atenção quando eu li esse tópico número 3 aqui, pegando um gancho no que o irmão Eliel estava falando, sobre como Paulo, né, administrava e como Paulo se envolveu e como ele fundou a igreja e aquilo que ele recebeu em troca, como o irmão Eliel disse aqui, seu sustento, tudo isso foi fruto de um bom relacionamento com os demais, certo? E o que me chama a atenção, irmão Eliel, que o comentarista colocou aqui, e a Bíblia também é enfática nisso, ela mistura esse bom relacionamento com a vinda de Cristo. Por quê? Por quê? Porque, irmãos, tem tanta gente pobre de Bíblia nos nossos dias. Mas eu digo pobre mesmo, paupérrimo de Bíblia. Porque se nós não tivermos um bom relacionamento com aqueles que nos rodeiam, a lição está dizendo isso. Não precisa esperar Jesus não, meu irmão. Acho melhor você torcer para ele não vir. Porque é uma coisa que liga a outra. Certo? Além de ter essa alegria, né? O sentimento de alegria que está dizendo aqui, essa alegria de você estar se relacionando bem com os irmãos, amando os irmãos, como se faz necessário, como a Bíblia manda. Não esse negócio, não, eu não vou sentar nesse banco. Eu já vi isso. Porque eles têm costume de sentar aqui. Ou ele está sentado ali, eu vou sentar lá do outro lado. Que tipo de crente você é? Que evangelho você está vivendo? Você está perdendo seu tempo na igreja. Porque a trombeta vai soar. E você vai ficar.
E a gente tem que ser mais direto no que a gente fala aqui, porque tem pessoas que têm medo de falar isso. Ah, você vai ficar na vinda de Jesus. Eu não estou julgando ninguém. Eu estou julgando alguém, Moliel? Não, eu estou só falando aquilo que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina. Por que Paulo teve esse bom relacionamento? Porque ele amava, os irmãos amavam ele. Outra coisa, porque ele era sincero no que fazia, ele era autêntico no que pregava, ele não deixou nada para trás, que ficou pendente na sua vida espiritual, certo? Sem rabo preso. Sem rabo preso, muito bem colocado, tá entendendo? Então isso tudo é um maquinário que tem que funcionar plenamente em harmonia, senão não dá certo, senão... Tá entendendo? Então, nós precisamos saber que o nosso bom relacionamento, além de nos trazer a paz, que vai ser lida aqui ainda, a paz com Deus, o bom relacionamento traz paz com Deus. Você tendo paz com Deus, você tem paz com seu irmão, você faz a obra na sua íntegra, você cumpre o seu ministério, você cumpre a sua vida de crente, você será chamado de um santo homem de Deus e uma santa mulher de Deus. Amém. A paz de Deus. O termo noema, pensamento, mente, diz respeito à faculdade geral de julgamento para tomar decisões, no sentido de bem ou mal, certo ou errado. A ideia dessa palavra é de entendimento da vossa divina concernente à salvação. A ideia dessa palavra é de entendimento da vontade divina concernente à salvação, 2 Coríntios 10 e 5. Esse noema pode se corromper, 2 Coríntios 11 e 3, e se tornar endurecido, 2 Coríntios 3 e 14, a ponto de impedir a iluminação do Evangelho de Cristo, 2 Coríntios 4 e 4. Mas a paz de Deus na vida cristã está acima de todos os bens que uma pessoa pode adquirir e sobrepuja todo o entendimento, pois vai além da razão humana. Ele excede os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmão Eliel? Eu só quero esclarecer aqui, irmãos, o texto de Filipenses 4 e 15, que ele diz assim, ó, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo sobre me ajudar. No princípio, somente Filipos ajudava, foi a precursora. Posteriormente, a gente sabe que a igreja de Corinto também ajudou muito financeiramente. Estou falando assim, eu sei que os irmãos da igreja de Corinto não vão se ofender, porque já morreram todos. Mas só para escrever assim, por uma explicação teológica, porque assim, outras igrejas também ajudaram a Paulo, né? Mas em outras ocasiões. Nessa ocasião, a igreja de Filipe, ela tomou a frente. Eu quero só ser rápido aqui na questão da paz de Deus. Na questão do termo noema, que é pensamento, mente, a paz de Deus guardará esse pensamento. E a Bíblia fala, não andeis inquietos por coisa alguma. Às vezes a gente está estressado, às vezes não dorme direito, está esgotado mentalmente, está trabalhando demais, está pregando muito, está muito preocupado com a igreja. Tem pastor que não tira férias porque acha que é pecado, né? Tem pastor que acha que Jesus jamais iria deixar ele descansar porque as almas estão perecendo, né? Então é importante que você pare um pouco antes que você se esgote. Porque se você se esgotar, você não vai servir mais para nada, nem para sua família, nem para sua igreja. Então deixe de se gabar, pastor. Eu tô 30 anos sem pegar férias. Nem fala isso porque é feio. Você precisa descansar. É verdade. Você precisa de 1 mês no ano para você descansar com a sua família. Não, irmão, Jesus não quer porque tem as almas. Olha aqui o texto, ó. Marcos, capítulo 6 e versículo 31. E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Para os seus discípulos, descanse um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Jesus mandou os discípulos repousar. Eu não sei por que você não tira férias. Eu não sei por que você não descansa. Não, irmão, eu tenho que aceitar todos os convites para pregar. Eu não faço isso. Existe às vezes finais e mais finais de semana que eu estou livre, leve e solto. E que eu não marco nada. Pode ligar o Bolsonaro, que eu não vou agendar nada. Porque é o meu final de semana. Eu não quero saber de nada. Eu não vou pregar.
eu não vou fazer nada. Eu vou me dedicar à minha família, ao Isso. meu lazer, ao meu descanso. Já trabalho a semana inteira. E você que é pastor devia fazer o mesmo. Deixa um obreiro, um vice-presidente ou um auxiliar cuidando da igreja uma semana, saia com a sua família, dá uma volta, vá para um lugar diferente, visita a natureza, vai para um sítio, reanime as suas forças. O esgotamento mental também mata, pastor. Esgotamento também mata, mulher. Você que é esposa de um líder, fala para ele precisa descansar. Ele é gente, a nossa estrutura é física. Nós somos espirituais, mas somos de carne e osso. Jesus quer que você descanse. Larga a mão de pensar bobagem, de isolar texto da Bíblia para falar coisa que não tem nada a ver. Você precisa descansar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Não andeis inquietos por coisa alguma. Me deu crise de ansiedade por causa disso. Muito envolvimento no ministério. Depois que eu descobri isso, eu acabei abrindo meu coração para Deus. Deus me falou comigo. E hoje eu faço aquilo que me dá prazer. Com prazer. Porque eu me sinto bem fisicamente para trabalhar. E com isso a coisa desenvolve da melhor forma possível. Melhor. Claro. Eu não venho aqui arrastado, porque eu estou bem. Quantos pastores antigos que foram centralizadores, porque na realidade a pessoa que quer sempre, porque ela centraliza nela, ela não reparte o poder. Não reparte o poder e não confia nas pessoas. E acaba com a família, né? Isso. Onde é que está a família deles? Claro. Quando a gente vê os pastores mais antigos, a gente vai ouvir esse conselho. Para e cuida da tua família. Irmão, não morra pela igreja, tá? Jesus já morreu por ela. Sim. E ele é o único, né, que tem o poder. Tem gente que acha que é Jesus, você tem que morrer pela igreja. Jesus já fez isso, tá, querido? Vai descansar, vai. E esse conselho do irmão Eliel é antigo. Olha só o que o sogro de Moisés falou pra ele. Rapaz, você tá sobrecarregado aí, ó. Vai morrer. Vai morrer. Bem rapaz. colocado, irmão tem... Ricardo. Bem colocado. Você tem que dar um jeito, vai. Separa homens aí que você confia. As coisas pequenas resolve lá. As grandes traz pra você. Você vai viver outra vida. E Moisés, com certeza, viveu outra vida, outro ministério. Amém? E foi até os 120. Isso. Até porque o homem tem ele, indivíduo só. Depois tem o homem pai. Tem o homem filho. Tem um homem estudante. Tem um homem trabalhador. Tem um homem pastor. Então tudo isso tem que ser dividido. E cada coisa tem que ter o seu tempo certo e correto. Senão você começa a atropelar uma coisa sobre a outra. E depois as consequências vêm lá na frente. Né? Vem lá na frente. As nossas horas se passam. Eu vou ler a nossa conclusão. O nosso comportamento na vida diária, no lar, na igreja, no trabalho e na sociedade, reflete o que há em nosso coração. Isso mostra por si só quem domina nossa mente. Há pontos na fé cristã que são inegociáveis. E quem é dominado pelo Espírito não abre mão da sua fé, nem cede 1 milímetro sequer de sua fidelidade de Deus. E esse Espírito que domina a mente dos crentes fiéis em Cristo Jesus. Eu quero fazer só uma leitura que diz aqui, Filipenses 2, versículo 14, na versão viva, que diz assim: façam tudo sem queixas e discussões, de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura e imaculada como os filhos de Deus, num mundo em trevas, cheio de gente desonestas, obstinada. Brilhe entre eles como as estrelas no universo, mostrando-lhes a palavra de vida. Então não adianta nós falarmos de Cristo e as nossas atitudes não ser. As nossas atitudes é o reflexo daquilo que passa em nossa mente e os nossos desejos. E que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Humildade. Devemos buscar isso no Espírito Santo do Senhor e dizer: Senhor, muda. Que possamos meditar, como o irmão Liel leu no Salmo 19. Que possamos meditar. Meditar é sentar num lugar e ficarmos sozinhos com nós mesmos e começarmos a pensar sobre as nossas atitudes e os resultados que elas estão produzindo. Está produzindo paz? Vem da parte de Deus. Está produzindo comunhão? Vem da parte de Deus. Está produzindo desordem, desunião? Está produzindo confusão? Isso não vem de Deus. E precisamos mudar a nossa forma de agir.
Eu quero, não sei quem vai orar, eu acho que é o irmão Ricardo, já levantou a mão, já agradece, já ora. Isso. Vamos orar pela irmã Ivonete, do irmão Amaro ali do Rio Pequeno, que ela passou por uma dificuldade no coração e já está melhorando, mas a gente vai orar por ela, né? Uma família que eu amo muito, são muito queridos. Sim. Nós amamos, na verdade. E mandar um abraço para minha tia Clarinda, que está ouvindo, meu tio Oromar, que sempre ouve a Escola Bíblica no rádio também. Um abraço, tia, Deus abençoe. Tá bom? Agora o irmão Ricardo já faz as considerações. Eu quero só mandar um abraço pro irmão Orlando Quirino. Ele nos escuta e gosta muito de ouvir o irmão Eliel, ouvir nós aqui, ouvir o irmão Deus Fabiano, abençoe, gente. Deus abençoe. Deus que abençoe o irmão Orlando, Amém. sua esposa lá, sua família, né? Que Deus Amém. continue abençoando. Sempre nos ouvindo, que é bênção de Deus. Amém? Amém. Como é o nome da irmã que nós temos que orar? Ivonete. Tá da Soraya, né? Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez te louvamos e te agradecemos, Senhor. Pai. Queremos aqui, Senhor, apresentar a irmã Ivonete, Senhor Jesus. Tu conheces, tu sabes a estrutura da sua serva, do que ela precisa, Senhor, no seu corpo. Oh, Senhor Jesus, tu falaste e tu nos dá autoridade, Senhor, na tua palavra, que tu levaste sobre si as nossas enfermidades e que pelas suas pisaduras fomos sarados, Pai. Nós daqui, Senhor, desta cabine e deste rádio, nós ministramos a bênção sobre a vida da sua filha, Pai, em nome de Jesus. Que ela possa ter, Senhor, um domingo abençoado na sua presença. Guarda nós todos que aqui estamos, guarda nós para o próximo domingo. Abençoa os irmãos que estiveram lá do outro lado do rádio, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Vim estudar com os professores que muito nos quer ver. Acabamos de apresentar